Muito bom dia, nação. Zé Elias falou tudo que o torcedor do Mengão pensa. Representou muito bem. Falar sobre o Tite no Flamengo sempre vai despertar algumas reações mais extremas, porque o sarrafo no Flamengo ficou muito alto para treinador. Não só para treinador, jogador também. Alguns meses atrás, a torcida do Flamengo estava pegando no pé do Gerson e tinha gente que achava que o Gerson não servia mais para vestir a camisa do Flamengo. Foi lá, se recuperou, voltou a mostrar futebol. O Tite, para mim, continua ainda tendo seus pontos positivos, como todos os treinadores, assim como os negativos, assim como as falhas. E hoje, na situação em que o Flamengo está, o que eu entendo é que é muito simplista só olhar para a figura do treinador. Tirando o Tite, chegando um cara novo, vai resolver tudo como se acreditou. Tá vendo? Quando saísse o Paulo Souza, o próximo daria jeito. Quando saísse... e o Sampaoli, por exemplo, muita gente... Nossa, o Sampaoli diziam que era esse técnico no Flamengo, não mostrou nada, o próximo vai resolver. O Tite nos primeiros jogos. Nossa, como mudou da água para o vinho o Flamengo. É um novo time, ele consegue tirar o melhor dos atletas. E aí, com o tempo, vai vir derrota, vai vir oscilação. O técnico enfrenta problemas com lesões e no Flamengo esse é um problema crônico. Para mim, muito mais do que treinador, é preciso olhar para o Flamengo e entender por que um clube que é capaz de gastar 200 milhões em cada janela de contratação não tem ainda um departamento médico e o principal, um departamento de futebol totalmente profissional. O Marcos Braz, Edu, em 2021, prometeu ao torcedor do Flamengo explicações sobre os processos no departamento médico. Até hoje, 2024, ele não cumpriu essa promessa. Até hoje, o Flamengo deve explicações sobre por que tantas lesões em sequência, por que tantos atletas ficam tanto tempo no departamento médico. Então, esse problema estrutural, para mim, vai muito além do treinador. E aí, como é fácil olhar só para a figura do técnico, e eu entendo também o sentimento do torcedor. O Tite é uma figura muito grande, mas é preciso que o torcedor também, e vários torcedores do Flamengo já se atentam para isso, olhem para os problemas da diretoria. O treinador está reclamando de calendário e problema físico desde o começo da temporada. Mas isso aí desculpa, rapaz, isso é muleta dele. Isso é muleta dele. Mas tudo bem. Começou a temporada agora, já está reclamando? Mas qual é o papel da direção? Não, o papel da direção não é nenhum. O treinador tem que ficar tranquilo, porque assim, quando ele assumiu o Flamengo, ele já sabia que tinha calendário. E é o seguinte, faz o seguinte, ô Flamengo, devolve o dinheiro da televisão, devolve todo o dinheiro de arrecadação, entendeu? Porque vocês têm que jogar, porque assim, o calendário é muito extenso. O calendário é difícil. Mas só que é o seguinte, o meu salário de não sei quantos zeros, você tem que pagar, tá? Você tem que pagar, você tem que deixar de jogar, mas o meu salário de não sei quantos... Faz aí o número de zeros aí, você tem que pagar. Agora, como você vai pagar, eu não sei. Mas imagina se você é um empregador do Tite e o seu treinador... Eu falo pra ele, dá um tempinho aí, quando você assumiu, você já sabia que tinha isso. Você tá treinando o Flamengo, que vai disputar que Taça Libertadores da América, porque você vai jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, com a responsabilidade de lutar. Eu também faria o mesmo. Porque você pediu quantos jogadores? Léo Ortiz, olha quanto a gente pagou pelo Léo Ortiz. Você pediu outros jogadores, olha quanto nós trouxemos de jogador para você. E é o seguinte, não reclama. Não reclama, porque o Tite se sujeitou a colocar um time reserva contra o Milionários da Colômbia. Foi Milionário da Colômbia? Foi, né? Na primeira partida da Libertadores, para jogar o time titular na final da Copa no Campeonato Carioca, sendo que ele já havia vencido a primeira por 3-0 do Nova Iguaçu. Você acha que o Nova Iguaçu ia virar? A gente pode questionar o planejamento. Mas aí é a priorização da diretoria. Mas você está falando do treinador, que não pode ser treinador. Como é que o treinador, do tamanho do Tite, se sujeita a isso? Mas por que ele não bateu? Não. Aqui, o planejamento é o seguinte, eu falei isso aqui antes, não deixem a diretoria entrar no vestiário. Falei quando o Tite assumiu, se o Tite deixar a diretoria entrar no vestiário, ele vai perder. Quando ele deixa, a diretoria fala o seguinte, olha, a prioridade é o Campeonato Carioca, sendo que você já tem 3-0 no Nova Iguaçu na primeira partida. Não tinha jeito. Pô, pelo amor de Deus, vem cá, diretoria, vem cá. Mas é por isso que a diretoria não repreende o Tite, porque sabe que tem a responsabilidade dela, porque os caras olham...
Não, O Tite que faz... A diretoria, com todo respeito, a diretoria do Flamengo deu todas as condições pro Tite. Montou o elenco que o Tite pediu. Mas eu discordo que deu todas as condições. Não? Quais as condições? Fala pra mim. As condições no Flamengo não são perfeitas e o torcedor mas sabe fala disso. quais... É pré-temporada dos Estados Unidos, cara. Pré-temporada de time europeu, cara. Ele fez. O que você acha que não tá legal? O que faltou? Ele fez pré-temporada de 30 dias, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Ele jogou com time reserva o Campeonato Carioca, só colocou no final o time titular, entendeu? Pô, tem 2 times pra jogar, 2 jogadores por cada posição. Ele demora 50 minutos pra entender como é que funciona o jogo. Entendeu? Pelo amor de Deus. Põe alguns jogos do Brasileiro, aqui contra o Palmeiras, São Paulo. Eu queria saber quais foram as que você acha que tá ruim? que a diretoria não deu pro Tite. Fala pra mim. Eu Qual concordo foi? que o Tite... Centro de treinamento, um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo em todas as... Mas quais foram? Eu queria Michael chegou, Alexandro agora. Vamos ouvir o Brenner. Vamos lá. Desculpa. Eu concordo que a diretoria, que o Tite usa muitas vezes como muleta o aspecto físico, desfalques, calendário, de fato. Mas nós aqui, várias vezes, questionamos o trabalho do Marcos Braz à frente do departamento Nós quem? de futebol. Nós quem? Dá nomes. Não, uma coisa é o trabalho do Marcos Braz em relação Mas a gente falou o negócio do shopping. A gente tá falando do desempenho da equipe. A bater de frente com o jogador, Não, mas inclusive... isso não interfere em nada no trabalho do técnico. Mas ele bateu de frente com o Gabigol, porque o Gabigol, pelo menos as informações que nós temos, é que o Gabigol queria sair antes do exame antidoping num jogo, e ele falou, não, você tem que ficar até o final, que foi o dia que eles quase brigaram lá. E aí é a função dele mesmo, de reprimir o jogador. Não, você vai ficar aqui até o final. Agora, eu não entendi. As condições, eu queria saber as condições que a diretoria do Flamengo não deu para o Tite conseguir trabalhar. Fala, Breno. Nessa janela, por exemplo, os reforços do Flamengo, bons reforços, é verdade, chegam em setembro. A janela abriu em julho. E aí o Flamengo, durante todo esse período, teve vários problemas de desfalque, de lesão. Isso não interfere no trabalho do técnico? Mas a diretoria tem culpa se há 10 dias atrás o Vinha se choca com o jogador do Botafogo e rompe o ligamento? Mas isso o Palmeiras tem 3 laterais esquerdos. Sim, mas o Palmeiras... Sabendo que a temporada exige isso. Mas o Flamengo tem quantos? Mas precisa... Mas há quanto tempo? Quem esperava que o Vinha ia bater? Isso ia pode, ter uma lesão? isso pode acontecer. Então pode acontecer, mas não é assim do dia para a noite que você vai, olha, vem cá, vamos contratar. Mas aí é o seu planejamento no começo da temporada. E o planejamento inclui as decisões do treinador. Sim, Zé. O que eu estou ponderando é que não dá para colocar só na conta do Tite os problemas do Flamengo. Os problemas do Flamengo. Cara, a diretoria ajudou muito ele ser. Breler, você assistiu o jogo? Ajuda com reforços e com dinheiro. Desde o final do ano passado. Mas com excelência no trabalho não ajuda. Mas você quer que a diretoria entre em campo para trabalhar? O departamento médico do Flamengo ainda é falho. Sim, mas a diretoria deu todas as condições. Todas as condições. É nisso que eu discordo. Não deu todas as condições. O que você acha? Deixa ele falar. Vamos ver. O que falta? O que falta? Falta melhorar o departamento médico, estruturar melhor para que os jogadores tenham... Estruturar melhor? Sim. O centro de treinamento do Flamengo é um dos melhores do mundo. Uma coisa é estruturar, outra coisa é você avaliar o médico. É diferente. Uma coisa é você estruturar fisioterapia, recuperação, uma série de coisas. Basicamente o mesmo da época do Jesus, que os caras se recuperavam em tempo recorde. Bom, a comissão técnica do Tite é muito extensa e cara, tem profissionais de seleção. É quase a comissão técnica da seleção brasileira. Então são profissionais que trabalham na parte médica, fisioterapia e tal, mas que tem que ser cobrado também. Não estou dizendo que a estrutura do Flamengo é ruim. Só que o Flamengo, na briga em que está, com Botafogo, investindo os tubos, com Palmeiras, que tem uma excelência de futebol à frente do Flamengo hoje, precisa evoluir nesses aspectos. Quando trocar de técnico de novo, esses problemas vão permanecer. Tem algumas diferenças, né? Botafogo foi construído com uma estrutura física e técnica para o seu elenco. Se você observar, todos os jogadores do Botafogo são fortes fisicamente e sabem jogar. E a maneira que o seu treinador trabalha é diferente da do Tite. Fruto de um bom planejamento de futebol também. Então, bom planejamento. Mas o que acontece? É uma construção. Foi uma construção da equipe do Botafogo, que quando sai o Thiago, né? O Thiago, aí entra o... Thiago Nunes. Entrou um interino, Fábio Martins, depois vem o Arthur Jorge. Depois vem o Arthur Jorge. Coincidência ou não, depois do Arthur Jorge chegar,
as peças começaram a chegar dentro das características que o seu treinador gosta. Porque se você observar o primeiro jogo do Arthur Jorge, todo mundo chamou ele de louco. Ele foi jogar lá na LDU, contra a LDU, na altitude, ele colocou 4 atacantes, 2 meio-campistas e uma linha de 4. Todo mundo falou, será que ele entende que tem altitude e tal? Tá nem aí. No outro jogo ele colocou da mesma forma. E ele falou, o meu time, eu quero que meu time jogue dentro e fora de casa com a mesma intensidade, com a mesma forma. Não tem diferença, são 11 contra 11. Agora, isso é uma estrutura, uma coisa montada pelo seu treinador, junto com a diretoria, com tudo. E é o seguinte, as decisões de campo, quem tem que tomar é o treinador. É o treinador, né? É isso é ponto. Agora, Palmeiras. Quantos anos o Abel está à frente do Palmeiras? 4 anos. 4 anos. Qual a chance de um técnico repetir isso no Flamengo? Ganha. Com a paciência que a diretoria tem. Não, mas não é paciência. Faça um bom trabalho e ganha. Agora o Abel foi bancado também, mesmo no momento. Mas aí você está misturando as coisas. Você falou uma coisa, eu estou respondendo ao que você falou. Né? Você falou sobre Palmeiras, a diferença Palmeiras e Flamengo. Eu estou respondendo para você. O Palmeiras tem 4 anos de trabalho. 4 anos de trabalho é baseado naquilo que o seu treinador pensa de futebol. Porque todas as decisões são tomadas entre treinador, diretoria e presidente. No Flamengo, todas as decisões são tomadas de diretoria, presidente e Flamengo. Tanto é que o Tite, no Campeonato Carioca, abriu mão do time titular para jogar a Libertadores e jogou com o time titular no Campeonato Carioca a pedido de quem? Da diretoria, mas o que ele fez? Ele falou assim, você acha que o Tite não tinha estofo para falar para essa diretoria? Não, vem cá, é o seguinte, eu vou colocar o time titular para jogar. Que tá o ponto, que é lá contra o Milionários. Entendeu? É isso agora. Compartilhado, não é só do Tite. Não, mas a estrutura, Breila, o Flamengo deu. Nós estamos questionando aqui decisões do treinador. Nós não estamos questionando a diretoria, a estrutura. A estrutura do Flamengo é maravilhosa, é sensacional. Agora, o que o treinador faz é problema dele e ele tem que assumir. Você viu o jogo Bolívar e Flamengo? Sim. Como é que jogou o De La Cruz? Como que ele estava em 15 minutos de jogo? O que aconteceu? Ele estava cansado, ele não conseguia correr. Sabe com quantos minutos ele saiu? 76. 76. Não, entendeu? É natural que ele vai sentir. Eu concordo com você. Tem muito erro do time. Mas eu entendo o que o Breila está falando também. Mas não é a diretoria. É de dividir, porque eu acho que também tem um lance. Esse papo é maravilhoso, a gente podia ficar um tempão nele, porque rende. É uma troca de argumentos aqui bem interessante, que o Breila ele fala que também vai além do Tite, e o Zé está falando, e o Bubu, a Nath, dessa questão da personificação no Tite, que o Tite poderia fazer algo que pudesse fazer o time jogar mais. É igual o Tite reclama de calendário. É igual o Tite reclamou de calendário. Ele teve 6 anos à frente da seleção brasileira. O que ele fez pro futebol brasileiro para mudar? E é um questionamento. Não fez. Isso. Foi o mesmo Tite que assinou, ou ele não assinou um documento pedindo a saída do Marco Polo Del Nero com o movimento... Bom senso. Foi ou não foi? E aí o que aconteceu? O Tite assumiu a seleção brasileira e o Marco Polo Del Nero, de forma sarcástica, ironizando, foi lá e deu um beijo no rosto do Tite, na apresentação do Tite. Ou não foi isso que aconteceu? Então, assim, eu acho que cada um tem as suas responsabilidades. Se a gente falar coisa errada aqui, as pessoas cobrarem, nós temos que assumir. Claro. Agora, o Tite chega no Flamengo para solucionar todos esses problemas. A comissão técnica é grande, como o Bubu falou, é cara, para solucionar todos esses problemas. Tudo o que acontecia com o Sampaoli era problema, por quê? Porque o Sampaoli era centralizador, tinha que passar tudo por ele. Era só ele que decidia. A comissão do Tite tem Clebinho, o filho do Tite, peço perdão o nome dele. Matheus, tem o César Sampaio, tem o Fábio Mazeridian e deve ter outros auxiliares de preparação física para ajudar lá e tal. Esses caras são bons, disputaram 2 Copas do Mundo, ganharam todos os títulos possíveis. Eles foram contratados para diminuir o número de lesões, eles foram contratados para administrar, fazer um bom planejamento, porque isso é marco deles, dentro da carreira deles, entendeu? Foi tudo isso. Agora, acontece de errar. Claro. E faz parte, não tem jeito. Agora, diretoria não entra em campo. Diretoria não escala jogador. Poderia fazer melhor. Assim como o Tite, a diretoria também podia fazer melhor. A diretoria podia fazer o quê? Se o Tite demora 70 minutos para tirar o jogador que com 15 estava cansado na altitude. O que a diretoria poderia fazer? A diretoria vai lá, bate no banco e fala assim, ô Tite, você não tá vendo que o De La Cruz tá cansado? Tira. É aceitável. É assim isso. Então não precisa ter treinador. Põe o Marcos Braz, põe o Espino, põe todo mundo para ficar no banco lá e pronto. Eu reconheço todos os problemas do Tite, todos. Mas o ponto não é aceitável também que a diretoria do Flamengo,
continue cometendo vários erros a cada temporada e não seja questionada com o mesmo peso de cada treinador. Mas isso qual é o erro da diretoria do Flamengo hoje? A diretoria do Flamengo errou, e todo mundo falou, quando demitiu o Dorival. Sim. Agora, depois, quando contratou o Tite, todo mundo falou, acertou. Pegou o melhor técnico brasileiro dos últimos anos. Concordo que foi e desde então, a diretoria tem feito tudo que o Tite pede. Acho que a única coisa que eu lembro que o Tite pediu e que a diretoria não fez, que ele queria a renovação do Everton Ribeiro. Mas De La Cruz pegou, Del Tis, vem outra aí. Coisa. Acho que eu não sei quem. Pega o Michael, pega o Alexandre. E outra coisa. Assim, só pra gente temporada dos Estados Unidos, poupa não sei o quê. Nós vamos ter que continuar com outros assuntos, mas só pra citar, e aí pra arrematar, Brilha, a gente tem essa semana o show de apresentações no Flamengo. Sim. Plata, Alexandre. Quer dizer, tem uma galera que não chegou ainda. Mas eu entendi onde você quer chegar da questão da divisão de culpa. Nós até mandamos um abraço pro nosso setorista. Nosso querido Pedro, Pedro Ivo, que é o grande distribuidor de setorista oficial. Que é pra deixar claro pra vocês. Alguém que sabe de culpa com ele. Reviravolta acontece e Tite é informado que contratação foi cancelada no Flamengo. A diretoria do Flamengo vinha buscando dar a sua última cartada no mercado para a chegada de reforços, mas acabou tendo seus planos frustrados. O clube inglês comunicou ao staff que dava preferência ao Rio Ave, de Portugal, já que inicialmente os dirigentes do Chelsea acreditavam que a evolução do jogador seria maior atuando no futebol europeu do que no brasileiro. Inscreva-se em nosso canal. Esporte Visão Fla.